E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Uma boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários. O primeiro já entrou 6 horas da manhã. Este aqui é o segundo, que entra sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje, segunda-feira, dia 13 de fevereiro. Lembrando a vocês que amanhã, terça-feira, 8h15 da noite, teremos uma live aqui no canal bem bacana com a Hanna Santos, ela que é neta do nosso ídolo aí, eterno, Nilton Santos, a neta do homem, vai estar aqui com a gente amanhã trocando uma ideia. Tem tudo para ser uma live sensacional. Vamos ver se o pai dela consegue participar com a gente também, o pai dela, que é o filho do Nilton Santos. Então amanhã, terça-feira, 8h15, aguardo vocês. Eu já abro conversando com vocês, rapaziada, a situação dos pendurados, beleza? O Botafogo que vai enfrentar o Vasco na quinta-feira, 8h30 da noite, no Maracanã, mando de campo do Vasco da Gama. Vasco que perdeu para o Fluminense por 2-0. Vasco, se o Botafogo vencer essa partida, o Vasco já estará praticamente eliminado do Campeonato Carioca. Muito difícil a situação do Vasco se perder para o Botafogo ali em ficar, né, entre os 4 semifinalistas. É um jogo que o Botafogo é muito favorito. Para mim, não tem aquele discurso, clássico, tudo pode acontecer. É clássico, beleza, tudo pode acontecer. Mas o Botafogo é bem favorito nessa partida e temos que entrar e vencer esse jogo. Não é a mentalidade vencedora que o Gabriel Pires está falando? Então a gente tem que entrar e vencer essa partida e, se der, vencer com autoridade e vencer bem aí a equipe do Vasco da Gama, beleza? Olha, e temos situações aqui um pouco complicadas, porque temos alguns jogadores pendurados para essa partida. Marçal, Cuesta, Rafael e Marlon Freitas, todos esses atletas estão com 2 cartões amarelos, e se eles tomarem cartão amarelo contra o Vasco, eles não enfrentam o Flamengo, né? Lembrando que o Botafogo agora tem 2 clássicos seguidos, Vasco na quinta-feira e depois o Flamengo, cara, no outro sábado, sem ser esse o outro, a gente vai enfrentar a equipe do Flamengo no Mané Garrincha, em Brasília. Lembrando que o PK estava pendurado, mas ele tomou o cartão amarelo aí diante do Bangu. O PK não enfrenta o Vasco. Olha, temos algumas alternativas, né? Por exemplo, o técnico Castro, ele vai ter que decidir. Será que ele coloca o lateral esquerdo Hugo no jogo contra o Vasco como titular? Será que ele já coloca o Segovia como titular no lugar do Cuesta? Porque o Cuesta também está pendurado. Se o Cuesta tomar cartão amarelo contra o Vasco, ele não enfrenta o Flamengo. Então, será que o Castro contra o Vasco, quinta-feira, pode colocar o Hugo na esquerda, já que o Marçal está pendurado? Será que o Segovia pode jogar no lugar do Cuesta, já que o Cuesta também está pendurado? Ou coloca o Cuesta e o Marçal aí como titulares contra o Vasco e a gente corre o risco de perder esses caras aí contra o Flamengo? Tem essa situação também, né? E assim, a situação do Rafael também, né? O Rafael tá pendurado na lateral direita e se ele tomar o cartão contra o Vasco, ele não enfrenta o Flamengo também. Será que o Daniel Borges pode ser o titular na lateral direita do Botafogo contra o Vasco quinta-feira, já que o Rafael também tá pendurado? Então são algumas alternativas que o técnico Luiz Castro vai ter que decidir. Ou deixa todo mundo de fora contra o Vasco e coloca o Hugo, Segovia e o Daniel Borges como titulares e deixa todo mundo ali à disposição contra o Flamengo, ou coloca todo mundo titular na quinta-feira contra o Vasco e se eles tomarem amarelo, né, Marçal, Cuesta e Rafael, aí eles não enfrentam a equipe do Flamengo. Já a situação do Marlon Freitas, apesar do Marlon Freitas estar pendurado, o PK, né, ele não enfrenta o Vasco, mas o Patrick de Paula volta contra o Flamengo. Então, caso o Marlon Freitas tome um cartão amarelo contra o Vasco, ele ficaria de fora contra o Flamengo, mas a gente tem a volta ali do PK contra o Flamengo, então não afeta tanto e tem outros volantes também no banco de reservas. Agora, as preocupações aqui realmente são Marçal, Cuesta e Rafael. Deixa esses caras de fora contra o Vasco
para todo mundo poder jogar contra o Flamengo, ou coloca Marçal, coloca Cuesta, coloca Rafael, todo mundo agora contra o Vasco, um clássico que vai pegar fogo no Maracanã, e se algum deles tomarem amarelo, eles não enfrentam o Flamengo. Qual a melhor alternativa? Quero saber de vocês aqui nos comentários, e o Castro vai ter que decidir, né? O Castro vai ter que decidir o que faz. Porque, olha, 2 clássicos seguidos aí, e a gente vai ter que fazer um balanço do que a gente precisa mais, para qual clássico é mais importante, quais jogadores aqui a gente não poderia perder para enfrentar o Flamengo. Flamengo que provavelmente vai estar também ali com as reservas nesse clássico em Brasília, porque o Flamengo tem a situação ali de alguma competição que agora me fugiu a cabeça, mas o Flamengo nesse jogo contra a gente vai ter uma competição, tá? Ali nesse meio termo, então talvez eles venham contra o Botafogo com reservas. E esse Botafogo e Flamengo em Brasília, com o mando do Botafogo, pode valer a Taça Guanabara, tá? Pode ser um jogo ali que possa estar valendo a Taça Guanabara, beleza? Fica aí que eu já volto, mas, pô, deixa o like, eu nem pedi o like no começo, inscreva-se no canal, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Vire membro se quiser, R$ 2,99 ao mês, ajuda o canal a se manter de pé. Entra lá no nosso grupo do WhatsApp, faltando aí 30 pessoas pra gente bater 26 mil, a gente pode bater ainda nesse vídeo. Aí eu já volto para falar com vocês sobre o sistema defensivo do Botafogo, que tá sensacional. Voltando aqui, rapaziada, pra gente finalizar, pô, aquela moralzinha que eu pedi quase agora, deixa o like, não esquece não, inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp pra gente continuar crescendo cada vez mais, eu conto com a ajuda de vocês. Olha, o Botafogo fez a sua estreia no Campeonato Carioca com o elenco principal naquela vitória fora de casa sobre o Volta Redonda, né? Dali pra cá foram 6 partidas, 5 vitórias e 1 empate. Beleza? Com o elenco principal. Cara, eu nem conto a estreia, porque a estreia foi com o time B contra o Audax, aquela derrota bizarra no estádio Newton Santos. E depois, né, dessa derrota pro Audax, o Botafogo colocou o elenco principal no Carioca. E de lá pra cá são 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. 11 gols feitos, apenas 1 gol sofrido. O elenco principal comandado pelo Castro, líder do Campeonato Carioca. E é aquela parada, né? A defesa do Botafogo realmente vem recebendo bastantes elogios aí, não só da imprensa, como do próprio técnico do Botafogo, Castro. Elogiou muito o sistema defensivo do Botafogo. Só para vocês terem uma ideia, cara, como é que tá o sistema defensivo, nenhum clube da Série A nesta temporada sofreu tão poucos gols como a gente vem sofrendo. A média do Botafogo até aqui de gols sofridos é baixíssima, 0,28 por partida. Nenhum clube da Série A tomou tão poucos gols como a gente tomou até aqui, 0,28 somente por partidas. Estamos a 5 jogos seguidos sem sofrer gols, isso mesmo, 5 jogos seguidos sem sofrer gols. Sabe a última vez que aconteceu isso? Em 2013. 10 anos atrás foi a última vez que aconteceu isso. E realmente, né? É bem bacana essa situação aqui. Eu não esperava um começo de temporada tão bom, por diversos motivos que a gente já sabe, né? De bastidores também, fluxo de caixa, pré-temporada nos Estados Unidos que não rolou. E o Botafogo aí 5 jogos seguidos sem sofrer gols. O Adrielson e o Cuesta realmente formam uma dupla de zaga sensacional. O Adrielson e o Cuesta têm uma química que, olha, é uma das melhores duplas de zagas da história do Botafogo, sem exagero falar isso. Claro que não é somente os dois, né? Tem a situação ali também da pressão alta. O Botafogo, naquela pressão pós-perda, né? O Botafogo perde a bola, mas ele já sufoca o adversário para recuperar essa bola lá na frente. Sem contar também que o Marçal, a situação dos laterais, principalmente o Marçal, ajuda muito também o sistema defensivo. Não é só Adrielson e Cuesta, tem um contexto por trás disso, e o próprio Lucas Perry, né? Porque se os adversários eles conseguem passar do Adrielson e do Cuesta, tem um paredão de quase 2 metros debaixo da trave do Botafogo. É difícil fazer gol no Perry. Só para vocês terem uma ideia, desde que o Perry começou a jogar com a camisa do Botafogo, vestiu a camisa do Botafogo, ele levou gol apenas em 2 jogos. Atlético Paranaense, ano passado no Brasileiro, na última rodada, e o Volta Redonda
no Campeonato Carioca desse ano. Apenas 2 jogos o PR sofreu gols até aqui com a camisa do Botafogo. Atlético Paranaense e Volta Redonda. E o PR até aqui só perdeu apenas um jogo. Um jogo só o PR perdeu com a camisa do Botafogo. Já pegou pênalti contra a Fluminense, naquele amistoso do Crystal Palace. Contra o Crystal Palace, apesar de ser amistoso, ele pegou pênalti também. E lembrando que o PR chegou de graça no Botafogo. Não gastamos de graça sim, né? Acho que a gente pagou 5 milhões, se eu não estiver enganado, ao São Paulo. A gente pagou um faz-me rir ao São Paulo ali, mas praticamente de graça esse goleiro aí de 1,97 m chegou no Botafogo. Então, é o sistema defensivo no geral, né? Os volantes também ali, o meio-campo do Botafogo ajuda muito esses 3 médios, né? Que o Castro gosta de dizer. Esses caras ajudam muito também o sistema defensivo, enfim, mas falando especificamente do Adrielson e falando do Cuesta, são zagueiros sensacionais. O Cuesta tem um reserva à altura, que é o Segovia. Eu só fico preocupado com a direita, né? Porque quando o Adrielson não puder jogar, a gente vai depender do Sampaio e eu não consigo confiar tanto no Sampaio. Então acho que o Botafogo deveria olhar para a situação também, um zagueiro pela direita. O Carly, que joga por ali também, daqui a pouco está se aposentando, mas é um sistema defensivo até aqui mesmo sensacional, fazendo história no Botafogo. Se você chegou até aqui, obrigado, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Tudo que pipocar, amanhã, terça-feira, estou de volta às 6 horas da manhã e tem a nossa live, terça-feira, 8h15 da noite. Estaremos recebendo aqui amanhã a Hanna Santos, neta do Newton Santos, aguardo vocês. Se cuidem, fiquem com Deus, bom restinho de segunda-feira, Fogão. Eu gosto mais de você do que de mim.